Eu fiz aqui, em linhas gerais, na verdade, é um panorama bem genérico, mas me parece que aborda de maneira muito precisa, pelo menos razoável, todas as fases de Cristo, desde o seu nascimento até a sua segunda vinda. Essa fase, ela pode ser entendida em dois grandes momentos: uma fase de humilhação e uma fase de exaltação. É importante percebermos o seguinte: os gregos, eles desenvolveram uma ideia de Deus, um conceito sobre Deus, uma teoria sobre os deuses. O cristianismo, ele não desenvolveu um conceito sobre Deus. O cristianismo não desenvolveu uma teoria sobre Deus. E a melhor maneira de sabermos quem é Deus não é fazermos como Platão e Aristóteles, mas agirmos como Moisés, perguntando ao próprio Deus quem Ele é. Mas o intrigante é que a resposta de Deus é uma resposta que diz tudo e ao mesmo tempo diz nada. Senhor, quem Tu és? Eu sou o que sou. É como se eu dissesse: Deus é o que é. Mas ser o que é me diz o que Deus é sem nenhuma... Me parece que faz um vazio na nossa mente. Porque Deus, ele não pode ser concebido e nem comparado a nada que é no universo. Então nenhuma palavra, nenhuma expressão conseguirá apreender Deus. Nenhuma expressão, nenhum verbo, nenhuma palavra, nenhum substantivo falará uma parte daquilo que não tem parte. Deus, Ele é simples. Mas simples não no sentido de humilde, simples no sentido que Ele não é múltiplo, Ele não tem partes. Então peguem qualquer coisa que existe no universo, há multiplicidade. Questiona-se sobre o átomo, mas até mesmo se postularmos um átomo, vejam que ele é composto, ele não é simples, ele não é uno. Isso significa que na própria matéria, na própria ciência, se tem uma concepção de uma matéria que não pode ser vista, não pode ser palpado. É a grande crítica que se faz ao empirismo. Porque o empirismo postula um materialismo, mas é um materialismo que não pode ser visto. Portanto, há um salto do materialismo para o metafísico e os empiristas não aceitam esse salto. E é como se nós só pudéssemos conhecer aquilo que é aprendido pelos sentidos. Vejam, um Deus que é pai e não é pai. Como diz Santo Agostinho brincava. Ele dizia: se você viu, ouviu ou entendeu, não é Deus. Santo Agostinho dizia: se Deus é pai, se Deus é pai, então ele tem avô. Então, Deus também tem pai. Então tem avô, bisavô, neto. O que está em jogo aqui? Está em jogo que, embora Deus se revele como pai, embora Deus se revele como pastor, embora Deus se manifeste em tais circunstâncias, em última instância, nós não sabemos absolutamente nada, digamos, de concreto sobre Deus. Quem é Deus?
Como chegar na essência de Deus? Esse ser que é indizível. O máximo que eu posso falar sobre ele é que ele é. E percebam que esse Deus, ele se revelou por meio do seu Filho. Então isso é algo extraordinário, porque é o próprio Deus entre nós. E na encarnação inicia-se a primeira fase, que é a fase da humilhação. Então veremos nesta aula as etapas e os momentos de Cristo, a partir de nossa fonte que é a Bíblia Sagrada, como ele se relacionou, quais foram as fases que ele passou até chegar nesse período da segunda vinda de Cristo. Então vejam que a primeira fase, que é o estado de humilhação, nós temos aí alguns desdobramentos. E nessa primeira fase, nós vemos sua encarnação e nascimento. A encarnação de Cristo, o fato de Cristo assumir uma natureza, como vimos na aula passada, vocês acham que a humilhação está no fato dele ter assumido a natureza humana? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que ele abriu mão da divindade. Exatamente. Não usurpou, né? Tá, mas ele não abriu mão da divindade. Abriu mão da posição. Mas a forma humana é humilhação. Hã? A forma humana, para mim, No estado dele é uma é humilhação. uma humilhação. Vamos dizer que ele rebaixou, não sei se seria a palavra, né? Mas ele... Então, Lembre-se que a natureza humana permanece. Não. Se o argumento, se eu seguir a lógica do seu raciocínio em dizer que o ato de encarnar-se, o fato de Deus, de Cristo ter assumido a natureza humana, implica necessariamente em uma humilhação, postula-se então daí que Cristo ainda está num estado de humilhação. Porque ele encarnou-se e ele permanece com a natureza humana. Não houve uma separação após a sua morte de natureza divina e natureza humana. Pelo contrário. No corpo. exatamente. Evidentemente, o corpo, sim. Por um tempo houve a humilhação. Hoje não existe mais. Porque o corpo não é glorificado. O professor acha que ele está no mesmo estado? Eu gosto de lançar essas questões porque é a partir dessas questões que eu percebo as heresias, aqueles que têm tendência à heresia. Pois não. Os heréticos se revelam. Os hereges se manifestam. O professor acha então que o estado de natureza está relacionado ao corpo físico e toda aquela condição de natureza. Mas o estado de Cristo agora é de glorificação. Então ele não tem a mesma condição Sim, humana mais. sim. Foi simplesmente pelo fato da paixão. O fato de ele ser Deus, também ser Deus. Né? E na forma humana, foi humilhado, foi bofeteado, foi torturado. Essa passagem já é uma humilhação. Tá. Bom, vamos lá. O fato de Cristo ter encarnado, a humilhação não é exatamente por ele ter uma natureza humana, mas é por ele ter inserido em uma natureza, em um estado sofredor, corruptível, em um estado Fome, sede. isso, todas as limitações possíveis, Humanas. tá? Necessidades humanas. Ele tem inserido nessa natureza, tá? Mas é importante vocês lembrarem que Cristo, ele não tinha pecado. Ele, na sua deidade, ele já tinha natureza divina. E ao ter a natureza divina, ele assume uma outra natureza. Então ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus. Ele já tinha uma natureza divina. Ele agora assume uma natureza humana. Portanto, o nosso Cristo tem duas naturezas.
A divina e a humana. Mas que pessoa? Que pessoa? Cristo. São duas naturezas de uma pessoa. Como vimos na aula passada. Quando a natureza divina age, quem agiu? Cristo. E não a natureza divina. Quando há ações da parte da sua natureza humana, quem agiu? Jesus. A pessoa Jesus. Ok? Agora, vejam. Nesse primeiro momento, quando a gente pensa em Deus e a sua atitude de encarnar-se, percebam que o ato da humilhação, num primeiro momento, está nessa natureza sofredora, limitada, na qual ele foi inserido. E não no fato da natureza em si mesmo, porque a natureza em si mesmo permaneceu. É evidente que agora ele tem uma natureza celestial, uma natureza espiritual, uma natureza incorruptível, mas permanece a natureza humana. Não foi anulada. Historicamente falando. Oi? Não, naquele momento que ele está falando. No momento em que ele ressuscitou, foi assunto ao céu. Desculpa. Uma outra questão de humilhação é a questão do seu nascimento. Vejam que ele nasceu em Belém de Judá, que era uma cidade pobre. Ele teve pais pobres. Então, quando a gente pensa em Deus, e nesse contexto, vejam que é o primeiro... Gente, a gente está falando de um ser inominável. Falem-me sobre Deus. Digam-me algo sobre Deus. Descrevam-me Deus. Tentem conceber Deus. Se eu disser a vocês, Deus criou o mundo a partir do nada, implica necessariamente que ele não tirou nada de si mesmo e não tirou nada de uma matéria existente. Então, o que é criar do nada? Criar do nada é você pegar o seu cérebro e a sua mente, retirar absolutamente tudo que você entende por matéria, tudo que você entende por mundo, tudo que você entende por universo, tudo que você entende do que há existente no mundo inteiro, aí você chega o que é nada. O que é criar do nada? Não sei. Vejam que para nós postularmos uma criação a partir do nada, implica necessariamente uma concepção materialista do que é nada. Mas ao mesmo tempo, se eu assumo que criar do nada é criar nem de si mesmo e nem de algo existente, o que é criar do nada? Mas sinto muito, a questão é muito mais complexa. Muito isso, exatamente. Porque você não pode pensar no Criador, criando algo do nada, sendo que o próprio Criador é incriado. Pois é. Então, é impossível você chegar e levar isso a uma questão simples. Principalmente quando você coloca os estados de Cristo, já se fala, é um estado, ele não é permanente. Sim, Naquele momento ele está, mas ele não é. Sim. Então significa o seguinte, quando você coloca estado de humilhação, a humilhação, você, não sei se é isso, mas o que está parecendo a mim é que você está levando-nos a acreditar que o simples fato de o nosso Senhor, o nosso Deus ter encarnado, já é um estado de humilhação, quando não é. Uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, e de uma forma, se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, e em um certo momento, antes da queda do homem, ele participava, havia uma relação, aquilo não é um estado de humilhação. Quando cai o homem, não é um estado de humilhação, porque ele está participando, estabelecendo, restabelecendo, religando essa comunhão. Então, o fato dele encarnar não é uma humilhação, mas a vivência, o estado de convivência e de resultados que ocorreram durante essa convivência ocasionaram em momentos de humilhação, incluindo o final, que é o ápice, que é a morte. E isso, logicamente, é a consciência de que havia um pecado. Esse pecado era da humanidade. Então, já te passo a palavra.
você está correta, mas deixe-me fazer algumas considerações. A primeira consideração é que a humilhação não está no fato de se encarnar. Certo. Você está correto quanto a isso. Tá? Tanto é, o que é a encarnação? É você assumir uma natureza humana. E Cristo permanece com a natureza humana. Sim. Então, por uma questão de lógica, se humilhar-se implica em ter uma natureza humana, e Cristo a tem até hoje, então eu preciso necessariamente implicar aí que Cristo está no estado de humilhação ainda, o que é antibíblico. Certo. Então você está correto. Agora veja, deixe-me dizer a você, contar a você uma história, só para você entender essa questão da queda e da humilhação. Tá? Um filósofo, ele contou uma história de uma mulher que eu acho, bom, o nome dela é quase impronunciável, tá? Eu vou inventar o nome aqui agora. Digamos que seja Maria. A Maria, ela foi ao médico e ela disse para o médico o seguinte: olha, eu estou muito insatisfeito com o meu casamento é monótono, estou muito cansada, fadigada e eu não aguento mais meu marido. E o médico perguntou a ela o porquê que ela não gostava do marido. Qual que era o problema do tédio? Ele disse: olha, meu marido, ele é uma pessoa que ele é viciado em sexo. Todos os dias ele quer sexo. Eu não aguento mais. E o médico levou um susto. Né? Porque, o que é isso aí? E ele falou assim: faz o seguinte, como que é o momento em que vocês estão juntos? E ela diz: bom, as luzes estão apagadas, toda noite ele vem, e você já pode imaginar a cena. O médico falou assim: faz o seguinte, à noite você pega uma lâmpada, uma lanterna, e quando ele vier, o Paulo, que é o marido dela, né, vamos colocá-lo assim, você acende a luz. E ela, portanto, pegou uma lanterna, deitou-se, etc. E as luzes apagadas, né? O contrário do filme de Hollywood, que as luzes apagam, ela acendeu as luzes. Então, rapidamente, eu posso imaginar a cena, etc. Ela foi lá e acendeu. Quando ela acende a luz, ela leva um susto. Ela leva um susto porque não era o Paulo, era o Pedro. E a primeira pergunta que ela faz é a seguinte: Pedro, o que você está fazendo aqui? Segunda pergunta: onde está o Paulo? E o Pedro responde: olha, a última vez que eu vi o Paulo, eu estava pagando a ele na porta de sua casa. E ela leva um susto, porque até então ela se considerava uma boa mãe de família, uma mulher honesta, fiel, de boa índole. Havia um enquadramento empírico entre as concepções que ela tinha de si mesma e as exigências que a sociedade tinha de uma mãe de família, de uma mulher casada. E ela descobre que o marido dela estava vendendo-a por alguns trocados na porta de casa. Então, na verdade, todas as noites, quem deitava-se com ela não era o marido, mas eram vários homens. E quando ela acende a luz, que ela toma consciência do que estava acontecendo, a consciência quebra o juízo infinito. O juízo infinito é quando eu tenho uma visão de mim mesma que não se enquadra com a realidade, mas eu acho que é a realidade. E quando as luzes se acendem, eu percebo que eu não sou bom, sou mau. E implica, portanto, aí uma tomada de decisão. Eu tenho que agora decidir se eu quero continuar com uma concepção errada de mim mesmo, ou se eu quero me levantar e tomar uma atitude. Então, quando a gente pensa em relação à queda, é mais ou menos isso. O homem num estado de prostituição, o homem com o leito sujo, o homem com uma vida desgraçada, o homem completamente afundado no pecado. Mas ele tem um juízo que leva ao infinito. Ele acha que é bom, acha que é santo, acha que é reto, acha que é justo. Mas quando a luz do Evangelho o encontra, ele leva um susto assim: meu Deus, eu sou adúltero, eu sou mentiroso, eu sou lascivo, eu sou promíscuo, eu nego Deus,
implica, portanto, em um estado de decisão. Então, é uma humilhação a queda. É uma humilhação. Não é uma humilhação se no juízo infinito você não tem consciência de si mesmo. O não conhecimento de si implica em uma projeção de si que não é você mesmo. Esta projeção configura uma pessoa inexistente no mundo, blindada. Só quem quebra essa blindagem é a cruz de Cristo. É quando você é confrontado com Cristo ressurreto e com um ideal que não é você. Esse ideal, essa visão construtiva, essa configuração de um ser que não existe é desmascarada. E o que o Nietzsche e o Heidegger dizia: torne-se aquilo que você é. Tornar-se o que você é não é fácil, porque há uma ruptura no juízo infinito, há uma consciência de si mesmo, e você percebe que você está num profundo estado de humilhação. Sim, a queda é profundamente humilhante. Entendi a questão que você fala, que ainda hoje ele está num estado... Natureza humana. Natureza humana. Quando Jesus encarnou, ele tinha algumas limitações. Tá? Ele tinha sede, tinha fome, dor, sofreu, as necessidades humanas básicas. Tá? A partir do momento da sua ascensão, da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, ele não está mais limitado a essas questões. Tá? Ele pode comer, ele pode beber, mas ao mesmo tempo ele tem um corpo glorificado, ele pode atravessar uma parede, ele pode sair daqui e aparecer lá, ele não tem mais essas limitações. Não precisa necessariamente dessas necessidades. Exatamente, não, ele não precisa dessas necessidades. Tá? Após a ressurreição, quando você vê Jesus comendo, é apenas para mostrar para você: olha, eu sou Jesus mesmo. Sim. Mas ele não tem fome, não tem sede, não tem... E a própria Bíblia, lá em 1 João, diz que nós teremos um corpo idêntico ao de Cristo. Tá? Pois não, fica à vontade. Eu entendi sua ilustração. Isso é uma ilustração, né? Não... Isso foi só ilustração, pelo amor de Claro, Deus. claro, Né? não. Todos nós aqui somos adultos, você não vai pregar isso na igreja. Né? Vocês não vão pregar isso na igreja, nem contar essa ilustração na igreja, que aí não é muito apropriada. No caso do Jesus Filipe, que é a hora que ela acendeu a luz, em que ela caiu em si, o que ela estava sendo, uma coisa que ela achava que não era. Né? No caso de Jesus, vamos colocar assim, como foi que as luzes se acenderam? Não, mas como assim? Jesus tinha consciência de si mesmo. Não existe isso, isso não se aplica a Cristo. Não se aplica? Não, é que eu fiz... Da Silvia, eu fiz 2 comentários distintos. Tá? Apenas uma ilustração refere-se à queda. Tá? Não, Jesus não teve esse momento nenhum. Ele já tinha consciência de si. Tá? Ele era o próprio Deus. Ele sabia que era o Filho de Deus. Você vê isso na Bíblia claramente. Tá? Não há essa... Em nenhum momento você sou Jesus. Não. É lógico que na condição... É evidente que a consciência de Cristo de si mesmo foi gradativa. Tá? Gradativamente, Maria foi lá e contou para Jesus: você é o Filho de Deus, o anjo veio aqui, me disse... Ou seja, Jesus ele foi tendo uma consciência de si paulatinamente. Isso aí me parece... Né? Ele não, com 3 anos ele não falou assim: sou Deus. Foi aos poucos ele foi tendo essa consciência. Tá? Bom, a vida terrena também é um estado de humilhação. Vejam que ele viveu entre pecadores, ele foi injuriado, ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado pelos próprios judeus. Então há um conjunto de fatores aqui que nos apresentam um quadro de humilhação profunda. Tá? A sua própria morte, o fato de Cristo ele ser submetido à morte também foi um estado de humilhação. Tá? Seu sepultamento, né, quando seu corpo ele foi sepultado, evidentemente é o corpo, porque o espírito estava já recebido por Deus no paraíso, mas você já percebe aí o estado de humilhação. Então vejam as etapas que nos aparecem aqui. Tá? Agora só um dado importante. Também a sua descida ao Hades. Bom, essa descida ao Hades eu vou trabalhar com vocês na próxima aula. Tá? Existe um texto do Mauro Meister que ele fez um apanhado bem interessante, também um comentário do Russell Shedd,
Tem inúmeros comentários, mas me parece que o Mauro Mastri conseguiu fazer uma síntese bem interessante das possibilidades interpretativas desse texto. Mas, em linhas gerais, eu vou apresentar para vocês algumas linhas de interpretação, mas na próxima aula nós nos aprofundaremos com mais cuidado. Pois não. Esses dois textos você vai passar para nós? O texto do Mauro Mastri eu passo a vocês, mas eu não vou pedir que vocês façam um resumo, porque ele é um pouco extenso. Tá? E tem muitas expressões em latim, grego, ele faz uma interpretação assim, tem que ter um pouco de cuidado. Não é um pouco de cuidado, o aluno tem que ter tempo para ler, ele tem que parar, ler com calma. E Tá? o seu chefe? O do Russell Shedd, ele é um comentário um pouco menor, né? Mas e na verdade, tanto o Mauro Mastri quanto o Russell Shedd têm a mesma concepção. É interessante a maneira que eles abordam o assunto. Eu já adianto a vocês que não é eles não entendem, e nesse sentido eu herdo deles essa concepção, que descer ao Hades não significa descer literalmente ao Hades. Tá? Tem uma outra implicação aí que é possível essa leitura. A outra leitura me parece que não pode ser excluída, mas não é essa ideia de descida literalmente. Tá? Mas aí cabe um trabalho exegético, interpretativo, para que vocês, eu quero deixar isso claro para vocês. Tá? E vou mostrar para vocês o seguinte, tanto uma quanto a outra não vai ter grandes prejuízos na sua teologia. Tá? E dá para sustentar as duas. Sinceramente, com os argumentos que me foram apresentados, me persuadiram mais, me convenceram mais, me pareceu mais lógico aceitar a posição contrária que tradicionalmente se diz. Mas na próxima aula a gente trabalha isso com calma. Quem puder ler o texto com cuidado, até para a gente enriquecer a sala de aula com discussões, com debates, né, e com outras propostas, evidentemente, seria bem interessante. Mas eu já vos adianto que precisa ter calma ao ler o texto. Tá? Calma mesmo, porque você tem que parar, pensar, refletir, ver no latim, pensar o que ele quis dizer com isso aqui, voltar, pegar o texto bíblico, subir de novo. Aí você está lá na terceira parte, você, poxa, não entendi nada, você volta para a primeira. Aí você já trabalha com cuidado, mas assim, é brilhante. Tá? Mas em linhas gerais, quais são as ideias propostas pelos teólogos? A Igreja Católica, ela entende que a descida ao Hades nada mais é do que um local onde os homens do Antigo Testamento ficavam. Tá? E nós temos, portanto, também uma linha protestante. Na aula que vem eu trabalho isso com vocês com mais calma, só para vocês saberem mais ou menos como que funciona. Tá? Os protestantes, nós temos algumas visões. A visão dos luteranos, basicamente, eles entendem o seguinte. Tá? Eles entendem que Cristo desceu ao Hades para comemorar a sua vitória. Jesus, ele morreu na cruz, e quando ele morreu, segundo os luteranos, vejam, gente, quando eu digo a vocês, luteranos, anglicanos, assembleanos, batistas, eu não quero que vocês generalizem. Hoje não dá mais para generalizar. Há uns 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, se eu chegasse com um irmão e dissesse o seguinte: qual igreja você é? Ele me dissesse: eu sou presbiteriano, calvinista. Que igreja que não é? Eu sou assembleano. Você então crê no falar em línguas e você é arminiano. Era assim, era branco ou preto. Hoje em dia não funciona mais isso. Tá? Você chega com um presbiteriano, ele é pentecostal. Você chega com um batista, ele é arminiano. Você chega para um assembleano, ele já leu o Calvino de ponta a ponta. Então, às vezes, é meio assim. Então, a gente precisa desmembrar. Uma coisa é o que a instituição pensa. Outra coisa é o que os membros dessas instituições pensam. Tá? Então, quando eu digo assim, os anglicanos luteranos, eu estou generalizando. Pensando, em nível de instituição, basicamente é assim. Mas quando você começa a trabalhar com os membros das igrejas, com grupos que estão na igreja, você percebe que é uma diversidade muito grande de pensamentos, de conflitos, de interpretações. Tá? Mas, em linhas gerais, os luteranos pensam assim. Os anglicanos, por sua vez, entendem que a alma de Jesus foi ao paraíso explicar a verdade. Foi o paraíso? Sim, o paraíso, ao Hades. Tá? Naquela região do Hades onde estavam os cristãos, e ele foi explicar, ampliar, completar, digamos, a verdade do Evangelho. Esses são?
os anglicanos. Tá? Então, os luteranos entendem, a nível de instituição, que Jesus foi ao Hades comemorar a sua vitória, submeter o reino das trevas, mostrar que ele é soberano. Os anglicanos entendem que a alma de Cristo, né, tendo em vista que o seu corpo estava na sepultura, foi ao Hades para explicar, completar, ampliar a concepção desses homens que estavam lá, dessas almas que estavam lá, sobre o propósito, a obra de Jesus Cristo, sobre a verdade do Evangelho. Tá? Só um minutinho, deixa eu só terminar aqui. E os reformados entendem que os 3 dias no estado dos mortos é sob o poder da morte. Né? Então, na verdade, os reformados entendem o seguinte, que desceu Hades significa que Jesus ele foi sepultado. Bom, esses estados, ó, gente, comigo aqui, ó. Pessoal, esses estados são a primeira fase de Jesus, que é um estado de humilhação. Tá? E nós temos uma segunda fase, que é a fase de exaltação. A fase de exaltação, nós temos a ressurreição, nós temos a ascensão de Cristo, nós temos o assentar-se a mão direita, é isso que eu coloquei aqui? A destra do Pai, tá? E a segunda vinda de Cristo, ok? Então essas aqui são as fases da exaltação de Cristo. É importante compreendermos essas fases. São fases que estão bem notórias no texto bíblico, tá? E lembre-se o seguinte, quando eu digo segunda vinda de Cristo, aqui também dá pano para manga, então eu estou passando por cima de muitas interpretações. Tá? Vocês sabem que em relação, por exemplo, nós temos as teorias sobre o tribulacionismo. Então, Jesus é pré-tribulacionista, mesmo tribulacionista, pós-tribulacionista. Temos a visão sobre o milênio, pré-milenista, tarará. Se vocês lerem, por exemplo, no livro do pastor Enéas, Janelas para o Novo Testamento, é interessantíssimo, porque o Bentes, ele defende uma visão pós-tribulacionista. Então, basicamente, o pastor Enéas entende o seguinte, nós temos aqui, né, a grande tribulação, tá? Aí podemos dividir na tribulação e na grande tribulação, ok? Seria os 3 anos e meio de falsa paz, e quando as coisas começam a se apertar mesmo. E o pastor Enéas defende, na parousia, né, que Cristo ele vai arrebatar, buscar a sua igreja, então ele aparece nos Atos, etc., a igreja sobe, a igreja é arrebatada. Então a igreja, segundo o pastor Enéas, a igreja é arrebatada antes que se inicie a grande tribulação. Então quando você lê Janelas do Novo Testamento, logo naquelas primeiras páginas, o pastor Enéas faz uma defesa fascinante. Argumenta bem, as premissas bem colocadas, cita textos bíblicos. Ao terminar as páginas, você diz, eu sou pré-tribulacionista. Mas quando você vira a página seguinte, aparece o nome do Bentes. O Bentes ele foi um dos maiores tradutores aqui em São Paulo, a sua neta estudou aqui no seminário, né? Ele escreveu junto com o Russell Shedd o Novo Testamento comentado versículo por versículo. Ele escreveu também a enciclopédia escrita com Champlin, com o Bentes. Então, ele era uma pessoa, ele era um erudito, muito competente, tinha um poder de apreensão muito grande. E quando ele argumenta sobre a teoria da pós-tribulacionista, é algo assim, extraordinário, tá? Que, sinceramente, eu fico em dúvida se eu sou pré ou se eu sou pós, porque os argumentos são argumentos tão bons que é difícil você falar assim, ó, é difícil às vezes você tomar uma atitude excluindo a outra possibilidade. É a mesma coisa a discussão sobre se o homem ele é tricotômico ou dicotômico. Sinceramente, a Bíblia abre a interpretação, ela apoia as duas possibilidades. Né? Há textos que eu digo assim, olha, eu sou dicotômico, há textos que eu digo que eu sou tricotômico. Então, para mim, na verdade, isso tanto faz, se eu sou tricotômico, se eu sou dicotômico. Para mim, eu divido facilmente em material e imaterial. Tá? E eu nem entro também nessas discussões que eu tenho perdido. Então, aqui tem muitos problemas em relação à interpretação da segunda vinda, mas, em linhas gerais, há um consenso de que Cristo virá, Cristo reinará, virá como juiz, né? E
manifestará a sua obra no todo. E nas aulas eu peço a vocês o seguinte: quem pesquisar mais, quem puder consultar o texto grego, quem puder, sei lá, de repente vocês tiverem facilidade e ver outros comentários, traga essas informações para o estado de aula para nós estabelecermos um debate aqui, tá? E não tenho medo de dizer para mim, Samuel, eu não concordo com você. Porque eu não tenho problema que vocês discordem de mim. Eu tenho problema se vocês discordarem de mim e não apresentarem argumentos razoáveis. É lógico, é evidente, que todas as vezes que alguém dizer que não concorda comigo, eu vou pressioná-los ao máximo para vocês se justificarem. E se a justificativa for razoável, eu vou dizer a vocês, bom, então eu vou rever os meus conselhos. Se a justificativa não for razoável, eu espero que vocês revejam o conceito de vocês. Né? Porque aqui é uma relação, é uma mão dupla, tá? Mas eu preciso que vocês façam o trabalho de casa, que vocês leiam, que vocês pesquisem, não fique só dependendo da minha exposição. Tá?